Umbral é apenas a entrada de uma porta, uma passagem de um lugar para outro? É importante observar que Allan Kardec nunca se referiu ao termo umbral. A palavra tem origem no espanhol e significa entrada, ádito, limiar, porta e ombreira. É usada para designar a ombreira da porta que separa um cômodo do outro. Foi utilizado pelo espírito de André Luiz, através da obra Nosso Lar, para caracterizar o lugar de transição para espíritos em estado de perturbação até que estejam em condições de ser levados para lugares onde possam recompor seus conhecimentos e entender suas condições de desencarnados. Os homens, devido à sua origem religiosa, mesmo os espíritas menos cuidadosos, costumam comparar umbral como se fosse uma espécie de purgatório ou inferno. Na verdade, nada disso existe e não passa de uma literatura simplória. Um estudo mais cuidadoso das obras básicas do Espiritismo, o pesquisador vai concluir que os espíritos que auxiliaram Allan Kardec, na estruturação da doutrina espírita, deixaram claro que após o desencarne, permanecemos com o nosso livre-arbítrio e assim que acordamos para a nova realidade da vida espiritual, procuramos o caminho a seguir, sempre buscando os nossos anseios, sempre contando com o apoio de amigos que nos são caros, com os quais convivemos durante nossa jornada evolutiva, sempre ajudando uns aos outros. Os afazeres no mundo espiritual são enormes e quando chegamos ao plano considerado invisível para os seres humanos, somos designados para desempenhar afazeres nos diversos campos de auxílio aos espíritos que necessitam de apoio. Nenhum recém-chegado à espiritualidade tem condições de retornar ao mundo dos homens para qualquer tipo de interferência nos desígnios materiais. Portanto, é preciso respeitar a memória daqueles que deixaram o plano físico, notadamente, aqueles que desempenharam atividades públicas no mundo dos homens. Médios incautos e mistificadores são capazes de ludibriarem as pessoas com psicografias falsas, utilizando os nomes de figuras ilustres para transmitir cartas com informações duvidosas que só servem para ludibriar as pessoas e denegrir a imagem da doutrina espírita, a qual foi estudada por séculos, reunindo espíritos superiores que vieram ao orbe para transmitir a boa nova e dar um novo sentido ao conhecimento humano. Agora, em época de redes sociais, os influenciadores, utilizando essas falsas mensagens enviadas por grandes figuras de nossa história, para falar de suas experiências, quase todas com as mesmas informações, as quais falam sempre de suas passagens pelo umbral, o que na realidade são retóricas de um chamado achismo que jamais construiu algo de salutar para os ensinamentos dos espíritos que vieram ao nosso socorro em uma determinada época da história, como foi o caso de Allan Kardec, com as manifestações dos espíritos, tudo programado pelo mundo espiritual. O Espiritismo está todo ele nas obras de Allan Kardec, os demais livros espíritas, mesmo os que trazem psicografias de notáveis médiuns, são obras complementares e muitas delas relatando fatos de conformidade com espíritos desencarnados em processo de recuperação de consciência. Suas mensagens podem ser relevantes, mas não ao ponto de servir como base para ensinamentos científicos, os quais possam dar novos contornos ao plano superior da espiritualidade. Assim como os desencarnados podem ficar séculos e até milênios à espera de uma nova oportunidade para retornar ao mundo físico e prosseguirem em suas jornadas evolutivas, o despertar no mundo espiritual e conquistar uma breve comunicação com os homens, pode também demorar séculos e até milênios. Cuidado, muito cuidado! Texto de Dilmar Ferreira, jornalista responsável pelo blog Espiritismo e Socialismo.